Fayet, como Ressurreição e Yaya Garcia, quando seu verdadeiro caminho era o que ele escolheu depois, caracterizado pela ascendência de Stern. Entregando-se a Stern, Machado de Assis, aspas, entregou-se a si mesmo e fortaleceu seu verdadeiro talento, cultivando a própria nevrose, naquela época não se dizia neurose, cultivando a própria nevrose, desenvolvendo, segundo Arten, as excentricidades nativas dos seus romances. Em vez de traduzir observações feitas sobre personagens da vida real, ele abriu ao próprio talento um campo vasto e original de atividade. Isso não é banal, não. Na época não era banal. Para um autor que provavelmente nunca tinha lido Freud, é exemplar essa análise da criação literária a partir da observação das fantasias neuróticas do próprio escritor. Em suma, para Araripe Júnior, Machado descobrira a existência em sua alma de uma, aspas, região excêntrica, e nela firmou as tendas do seu espírito. Explorando essa zona excêntrica, não acessível à observação externa, Machado é inimigo natural da estética naturalista, e teria tudo a ganhar se acolhesse às novas tendências que vão na mesma direção. Machado deve ter ficado um pouco aturdido com essa conclusão, pois a dar crédito a Araripe Júnior, o que ele queria que Machado tivesse aberto a novas influências, as novas influências que, segundo ele, Machado deveria acolher em sua obra, são a ascensão da quiromancia, do hipnotismo, da cabala, da grafologia, das influências hiperfísicas na literatura. Tudo isso estava em moda, tudo isso estava ascendendo, tudo isso Araripe considerava positivo e tudo isso Araripe achava que Machado de Assis deveria incluir em sua obra. Só traria a inclusão dessas tendências, não traria senão vantagens ao autor de certos capítulos da filosofia de Brás Cubas e da psicologia lunática de Rubião em Humanitas. Em 4 de outubro de 1908, um mês da morte de Machado de Assis, Araripe Júnior publica no Jornal do Comércio um último estudo sobre a obra do romancista. É um trabalho de conjunto, realmente, sobre a totalidade da obra de Machado de Assis. Conta que, depois de ter publicado esse artigo, né, volta ao tópico da suposta falta de sensualidade das heroínas machadianas, já mencionado em artigos anteriores. Conta que, depois de ter publicado esse artigo, encontrou-se com Machado de Assis, provavelmente ou na Garnier ou no Clube Beethoven, e Machado lhe perguntou: até quando pretende você me dar pancada? Araripe Júnior se diz espantado com essa reação, pois não tivera nenhuma intenção de ofender o romancista. Chegando em casa, releu o artigo e encontrou imediatamente o trecho que contrariara Machado. Era aquele em que o acusava de construir tipos femininos, aspas, incolores e sem expressão. No primeiro encontro que tiveram depois disso, Araripe Júnior percebeu que Machado acreditava estar sendo chamado de ingênuo, por não saber descrever mulheres apaixonadas. Araripe Júnior não diz com todas as letras, mas Machado sentiu-se acusado de uma coisa muito pior. Na verdade, foi acusado de inexperiência em matéria de relações com o sexo oposto. De qualquer modo, esse último artigo deixa claro que Araripe Júnior criticava os primeiros tipos femininos de Machado porque não tinham verdade psicológica e não apenas por falta de sensualidade. A prova é que ele considera admiráveis as mulheres retratadas em Esaú e Jacó e Memorial de Ares, nenhuma das quais era especialmente sensual. Era com Sofia que ele implicava. Ela que deixara seu marido ajustar-lhe a liga num passeio a Tijuca e permanecera fria e indiferente, em vez de se jogar nos braços do marido. Compreendemos, neste artigo, por que Araripe Júnior insistia tanto em que Machado retomasse a personagem de Sofia no novo romance, que agora, nesse artigo de 1908, passaria a se chamar Memórias de Sofia, e não mais Transfiguração de Sofia. É que Machado teria a oportunidade, nesse novo livro, de acrescentar a Sofia o odor de fêmea que lhe faltara em Quincas Borba, dando-lhe mais verdade psicológica. E compreendemos por que Machado de Assis recusou obstinadamente seguir a sugestão do crítico. Ele sabia muito bem que a verdade psicológica de Sofia, que faz dela uma das grandes criações da literatura brasileira,
estava justamente nas características que tanto tinham desagradado Araripe Júnior. Vontade de ceder e de preservar-se. Circe, que seduz e não se entrega. Desejo adúltero que não se materializa. Mulher bela e gelada, como o cruzeiro, suficientemente remota para não distinguir entre as lágrimas e os risos dos homens. Agradeço ao acadêmico Sérgio Fornet essa brilhante e exaustiva palestra sobre Machado de Assis Júnior. E vou dar a palavra ao senhor Oscar Araripe, que é escritor, pintor, formado em Direito, artista, foi jornalista do Correio da Manhã, Jornal do Brasil, tem uma trilogia literária, Maria Marta e Seu, que foi examinada por Antônio Wise, Eduardo Portela, Zé Paulo Moreira da Fonseca, tem a sua obra Extinta Nunca Mais, exposta em Eco 92, que atingiu 2 milhões de pessoas, é paisagista, parinista, relatista e possui uma obra em cadulação da fundação que tem seu nome em Tiradentes. A palavra ao senhor Oscar Araripe. Boa tarde. Inicialmente quero agradecer à Academia Brasileira de Letras esse convite, na pessoa do Alberto Veranços Filho, e ao meu querido amigo Sérgio Paulo Rouanet, que, antes de mais nada, devo dizer que foi brilhante as suas palavras, e tocando num ponto assim muito essencial e muito curioso dessa relação Machado-Araripe, que foi essa questão mesmo da sensualidade do Machado, que pelas minhas leituras, no final da vida, o Araripe ele já atribuiu, já se desculpou, digamos assim, dessas críticas, credenciando o Machado, vendo o seu valor pelo seu excentricentrismo e pelo talento mesmo, né? Inicialmente também quero falar dessa coincidência de estarmos homenageando Araripe Júnior na Sala José de Alencar. O Araripe Júnior tinha uma grande admiração pelo José de Alencar, que era primo dele e foi padrinho de batismo dele. Na época do Araripe, em Recife, ele foi muito realmente inspirado pelo Alencar. Inclusive, a obra inicial de ficção do Araripe é uma obra muito inspirada, digo novamente, com o José de Alencar. De modo que é uma coincidência bem bonita essa de estarmos homenageando Araripe na sala de José de Alencar. Aqui temos a foto do Araripe Júnior, que, segundo todos os relatos, era uma pessoa de muita bondade e de um coração muito aberto assim, aos jovens e também uma pessoa muito querida por vários dos seus pares na sua época. Aqui temos a capa da primeira edição de Missy Kate, que é onde eu vou deter a minha palestra, um livro que foi escrito no Rio de Janeiro em 1901, só foi publicado em Lisboa em 1909. Aqui interessante é que ele escreve isso com o pseudônimo de Cosme Velho, né? E embora não exista nada que esclareça o porquê disso, parece ser mesmo uma homenagem ao bruxo do Cosme Velho. Mais uma vez, o Machado está aqui, né? A minha palestra, assim, em rápidas pinceladas, ela vai abranger esse brasileirismo, que é uma expressão cunhada por ele, Araripe, e eu vou procurar mostrar que esse brasileirismo ele começa na ascendência familiar dele, né? Na nossa família. Falado um pouco do projeto político-literário dele, a evolução no quadro das ideias, e aqui um ponto muito interessante é a flexibilidade do Araripe, né? Que ele sai dos condicionantes do Taine e troca isso pelo tema da loucura. É muito interessante isso também, que a raça, o meio e o tempo, a partir de um certo momento, já não tem a importância que tinha em toda
à intelectualidade, aos escritores da época, que eram essas 3 coordenadas. Ele troca isso pelo tema da loucura, que ele vai realizar muito bem com Miss Kate, que é uma obra-prima que tem o seu prima esquecido. Tá? É uma obra que é um dos motivos de eu trazer essa obra à conversa, é a ideia mesmo de resgatá-la pelo grande valor que ela tem e pela capacidade mesmo dele, como artista, de falar sobre a loucura de uma maneira que chegava antes e de maneira muito mais profunda, né? Então, vamos aqui. Aqui tem um retrato da avó de Araripe Júnior, Bárbara de Alencar, e aqui eu retratei ela no momento em que ela sai da solitária, depois uma senhora de 63 anos, depois de 3 anos, ela tinha uma escrava liberta que fazia parte do Estado-Maior dela, ela era uma guerreira, né, uma líder, e aqui é a fazenda dela e a Serra do Araripe, no fundo, e ela gostava muito de pequi, e como o pequi tem essas cores verde e amarela, também uma sugestão ao Brasil que nascia com ela, né? A Bárbara é um caso assim muito extraordinário, né? Porque ela tem ela faz parte dessa nobreza do algodão, que era assim que se chamavam esses fazendeiros do Crato, né? E o sucesso dessa família aqui, onde ela é a matriarca e que veio ter ilustres membros, estava nos livros, né? Ali, aquela região, até hoje, o Crato é um fenômeno de literatura, por exemplo, né? É mais próximo de Olinda e Recife do que de Fortaleza. E, tradicionalmente, os habitantes do Crato vão buscar esses livros e essas informações em Olinda, né? A Bárbara, ela proclamou a independência 5 anos antes do imperador e a república 65 anos antes do Deodoro, né? Isso um dos filhos mártires dela, o padre José Martiniano de Alencar, pai do Zé de Alencar, leu na matriz do Crato essas 2 proclamações com uma antecedência notável, né? Dos filhos de Bárbara, o que deu nome ao ramo Araripe foi o Tristão de Alencar Araripe, que no momento em que ele lutou contra os portugueses, ele largou o nome português e adotou esse topomínio da Serra do Araripe e criou este ramo da família Alencar. De modo que todo Araripe é Alencar, embora nem todo Alencar seja Araripe. Aqui é o conselheiro Araripe, pai do Araripe Júnior, que foi uma pessoa extraordinária, né? Era conselheiro do Império, depois foi ministro do Supremo e ministro da Justiça e da Fazenda do Deodoro. Era um homem muito contraditório, com muitas contradições, etc., mas indiscutivelmente uma figura de muita importância na política e no direito do Brasil. E já vai marcando, ele já marca essa característica da família de estar sempre no poder do poder e no poder de fora do poder, né? Sempre marcou isso. Aqui uma curiosidade são os 6 Alencares da academia, né, que a nossa família deu à academia. O Zé de Alencar, o Araripe Júnior, o Mário Alencar, nossa querida Raquel de Queiroz, Hélio Jaguaribe e o Paulo Coelho, né, todos Alencares e alguns de Araripes, né.
Bom, aqui o Sérgio já falou muito bem sobre isso, mas sobre o positivismo, naturalismo, darwinismo, determinismo, evolucionismo. Mas o que eu queria destacar aqui era essa impressionante cultura do Araripe Júnior, né? Isso aqui é uma lista de autores e assuntos recolhidos em apenas uma das suas obras, aliás, uma obra linda, chamada A Arte como Função. Aí você vê, temos Darwin, Surrey, Spencer, Louis, Unze e Prochanska, uns autores bem, Mosley, e que com obras que abrangiam a filosofia, a biologia, a antropologia, a sociologia, a psicologia, psiquiatria, psicogenia e por aí vai. Era um homem de uma cultura extraordinária. Aqui algumas ideias já do Araripe. A ideia a primeira dessas grandes ideias seria do homem como atividade. E a arte aí seria considerada como uma das manifestações indeclináveis da vida sensitiva, do poder de registro que se basearia num fato rudimentar, inerente a toda animalidade, e que consistia na irradiação de qualquer impressão por todo o sistema nervoso. Por aí a gente vê como essa questão mesmo da ciência, nesse momento, era muito importante, era o contexto assim, mais fundamental, era esse advento da ciência, né? E da literatura de poder contribuir com a arte para o entendimento da ciência. Eu tenho ouvido assim, de alguns, e cada vez mais, essa ideia de que o Araripe teria sido o grande crítico literário da sua época, sem desmerecer os outros dois, é uma trindade maravilhosa, mas o Araripe ele tem uma grandeza assim, extraordinária, né? Eu citaria aqui, por exemplo, 2 ensaios apenas, entre os 30 ensaios que ele escreveu, o Ulisses e o Mundo Moderno, e a obra dele sobre Ibsen. Além do Gregório de Matos, também, que é uma maravilha. Mas esse Ulisses e o Mundo Moderno, você lê hoje e você parece que está lendo um livro escrito mesmo hoje. Tal a atualidade e essa consciência do porvir, a arte que ele tinha, né? Interessante também observar que o Araripe, como hoje, assim, muitas vezes o escritor precisa ser jornalista, precisa ser jurista, naquela época o crítico, acredito, precisava ser novelista, escritor de romance, e o Araripe não fugiu à regra. Os primeiros romances dele eram de ficção, obra de ficção, e ele termina a sua vida com Miss Kate, que ele escreveu 2 anos antes de morrer, né? Aqui vamos falar um pouco sobre o Taine, a raça, meio e tempo, mas o que me interessa aqui destacar é essa flexibilidade do Araripe. Ele, logo assim, no meio da vida dele, ele percebeu que essa questão da raça do meio e do tempo tinha, assim, muitos senões, e que, na verdade, o que importava mesmo era o talento, era a capacidade de criação do escritor, né? E esse depoimento dele sobre o índio e sobre o sertanejo é muito interessante, diz ele, já largando o Taine. A raça conquistada, é um fato averiguado, degenera sempre, torna-se irremissivelmente viciosa e inerte. Como querem, pois, que o índio mostre hoje o seu caráter soberanamente nobre e independente, quando vemos jazer atirado a um ignominioso cativeiro, vexado por milhares de perseguições e coarctado pelos elementos de uma civilização que é em tudo e por tudo oposta à sua índole, ao seu gênio. E sobre o sertanejo, aqui também é interessante que ele, a respeito dos sertões, do Euclides, ele gosta da primeira parte e não gosta da segunda. Ele não gosta exatamente da parte do sertanejo, porque ali ele já achava que, aquela visão do Zé de Alencar, né, do
do índio, aquela beleza do Brasil, etc. Aquilo já, no começo, no fim do século XIX, já estava perdido. E ele diz assim, isso aqui é a propósito mesmo do Euclides dos Sertões. Que sentimento heróico encontrar-se-ia em indivíduos sertanejos que, abocanhado em suas nobres aspirações, vivendo como escravos, oprimidos, eram obrigados a percorrer o campo atrás da rês fugitiva, não como um homem que luta pelo sentimento da própria vida, mas por uma obrigação e como um tributo. Aqui vamos entrar ao tema que me interessa até pela minha condição de artista e das experiências muito pessoais dessa questão da criação literária, essa ideia de que você tem que estar fora para estar dentro, essa coisa dessas fronteiras que, na verdade, não são linhas, são territórios enormes, e desse aprendizado ao longo do tempo do artista de ele saber ir e voltar, e dentro dessa prática ele conseguir a criação, né? Eu destaco aqui essas 4 pessoas, escritores, que falam sobre a loucura. O Machado de Assis, no Alienista, diz que a razão é o perfeito equilíbrio de todas as faculdades. Fora daí, insane, só insânia. O Erasmo de Roterdã, e aqui tem o prefácio do Missigate, que é alguma coisa que eu vou falar um pouco à frente, que é um dos prefácios mais notáveis da série Prefácios da Literatura Brasileira, escrito por Afrânio Peixoto, dessa casa, que o Araripe, inclusive, saudou quando ele entrou na academia. O Afrânio era médico, né, e faz uma análise brilhante do Missigate, mostrando todas as psicopatias do personagem Agripino Simões, e ele se baseia, ele cita, abre o prefácio com essa célebre frase do Erasmo de Roterdã, em que ele diz que a natureza, mãe previdente, dispôs que tudo na terra fosse temperado com um grão de loucura. Em um outro momento estavam irmanados, em princípio, os homens e os brutos nesse favor da loucura. Araripe comenta, é uma ironia de Erasmo, levemente cômica, mas cruelmente verdadeiro, como toda ironia, de que apenas os espíritos leves têm visto a face aprazível. E o nosso Nietzsche, né, Frederico Nietzsche, que não poderia deixar de não ser citado, onde ele, até porque a Missy Kate tem uma insinuação no livro que ela teria sido amante do Nietzsche. Ele já louco. É um pedaço do livro, uma parte do livro muito interessante, onde ele e o Araripe, nas falas do personagem, e critica muito a teoria alemã, que ele chama de teoria alemã, que, segundo ele, precisava ter muito cuidado, porque ele varia a loucura mesmo, né? Então, diz o Nietzsche, odeio-me a loucura, seres celestiais, loucura para que eu finalmente creia em mim mesmo. Prove-me que sou eu, somente a loucura me provará isto. Então, alguns autores já chamaram esse século XIX, que o Sérgio, inclusive, gosta muito, do século da loucura, né? Então, aparecem essas novas práticas discursivas, né, onde a loucura passa a ser vista como doença, e que, portanto, precisava ser tratada, sanada e higienizada. Na literatura, na ficção, em todo o mundo, várias obras abordam o tema da insanidade. Aí temos aqui esse momento em que os vários autores do Brasil e do mundo são chamados de louco mesmo, né? Tem esse pejo da loucura, né? Então, aqui são os 2 momentos iniciais do projeto literário de Araripe Júnior e a sua evolução. Ele passa dessa nacionalização para esse alinhamento com as ideias universais da literatura e da filosofia, tem essa evolução até chegar a essa
são palavras dele, expressões dele, sintaxe superorgânica ou fisiopsicológica. É assim que ele situa o interesse dele já no fim da vida. Então temos aqui também a doença da alma, a doença do corpo, uma tentativa de aproximação do Freud, do Foucault e do Araripe. E também aqui, nesse século, aparece o manicômio, que talvez seja a única coisa execrável do século XIX, um século que foi pleno de realizações fantásticas e de grande avanço, né? Então temos aqui as duas correntes médicas distintas, uma considerada orgânica, delimita o estudo desse fenômeno na estrutura física, a outra, por sua vez, considerada psicológica, busca a compreensão da loucura no campo psíquico, da qual Foucault seria a sua maior expressão. E aqui é interessante porque o Araripe, diante dessa colocação do Foucault, principalmente no que diz respeito à literatura, e considerando esse grande momento do Foucault, que é a razão e a desrazão, ele, em Miss Kate, ele antecipa isso em muitos anos. Ele já traz essa ideia, porque ele via essas duas direções básicas no entendimento da loucura, né, até hoje, como uma bifurcação. Ele enxergava isso aí num momento anterior a esse trazido pelo Foucault, né. Aqui também uma coisa muito interessante que eu gostaria de destacar no Araripe é que ele era um grande amigo do Raul Pompeia, né? Eles, inclusive, formaram essa Arcádia, o Araripe chamava de Arcádia, que chamava-se Bonde, não era o Bonde, era Bonde, e que, ao que se diz, eles dizem, teria sido um dos germes da fundação da Academia Brasileira de Letras. Eles lutaram, divulgaram, queriam uma academia de letras, que, inclusive, o Araripe veio, pouco tempo depois, ajudar a fundar, né? Interessante isso. Aqui a importância mesmo do Raul Pompeia na obra Miss Kate do Araripe. Ele diz isso: num certo dia, às 3 da tarde, naquela mesma rua, era a Rua do Ouvidor, Pompeia teria esboçado um esplêndido folhetim falado, quando, defronte de uma vitrine, avistou uma americana de 15 anos que acabava de desembarcar, perambulando em companhia de seu irmão, em busca das curiosidades do país. Quando apenas descobriu a menina, o romancista teve um gesto de espanto e consertou o piscinê. A espécie de mulher que ali se apresentava, despercebida dos olhares indiscretos que a bombardeavam, continua o crítico, era o que se poderia chamar uma vitória da fauna humana: saúde, vida, fulgor, formosura, proporções, energia, graça, enfim, tudo quanto constitui o tipo não da Vênus voluptuosa, mas da Minerva Victrix, se achava reunido naquela estátua viva para impressionar, ou melhor, esmagar o brasileiro, de ordinário habituado a sensualizar-se diante de todo o espetáculo da beleza feminina. E aqui vamos ao prefácio do Afrânio Peixoto, que, como já me disse antes, como já me referi, é belíssimo, um dos grandes prefácios da literatura brasileira, na minha opinião. Diz ele: se a miopia médica e a cegueira filosófica não permitem enxergar, o fato é que no campo da literatura e das belas artes, dispondo apenas da observação, pode-se antecipar séculos de investigação no que tange à loucura. Haja visto que da tragédia grega ao drama escandinavo acumulou-se um enorme arquivo de observações exatas, sem os alardes do profissional, que só agora lhes dedica estudos
por meio de uma presciência. E aqui é Miss Kate, né? Eu procurei fazer esse bico de pena aproximando Miss Kate da Iracema banhando-se no Ipu, né? Até como uma homenagem ao Zé de Alencar, né? Vamos ver aqui se eu acho aqui, que eu me perdi aqui um pouco. E aqui, vocês me permitem, eu levanto algumas questões. Por que uma americana, né? Existiria aqui uma sugestão ao fascínio de feição vampiresca, germe de uma crítica ao país do norte e que começava a ser uma ameaça e ao mesmo tempo uma esperança para o mundo? Seria uma idealização da mulher norte-americana, um protomito hollywoodiano, ou um alento de sensualidade na visão de um artista sexagenário? Ou ainda, seria uma demonização da mulher? Creio que estas hipóteses são todas corretas, mas inclino-me a não acreditar nesta última hipótese da demonização, porque, na verdade, Miss Kate não é o louco, e sim o Agripino Simões, que é o personagem principal da obra, né? O protagonista, de um pouquinho aqui do que seria esse prefácio, o protagonista é Agripino Simões, tido por vários personagens que participam da trama, bem como pelo médico e escritor Afrânio Peixoto, como um evadido da razão prática, que sofria de asfixia psíquica e de alucinações decorrentes de um raciocínio apoiado no subjetivismo e levado ao extremo, atormentado por uma obsessão pela síntese. Isso é muito interessante, essa é a ideia da loucura como uma racionalização extremada, né? Outros fatores viriam ainda a contribuir para agravar o quadro da doença mental de Agripino. A ociosidade, já que gozava de uma satisfação financeira invejável, o jogo, a boemia, o alcoolismo, o fumo, o excesso de viagens, como a volta do mundo em poucos dias, desperdiçando forças e não dando tempo nem ao corpo, nem ao espírito para restaurar-se. Interessante isso, como naquela época tinha-se essa noção de que não se podia fazer viagem com essa pressa que hoje a gente faz, né? Isso era mal para a saúde, né? Ele dizia, né? Tinha tempo, né? Eram os paquetes, né? Principalmente pelas extravagâncias filosóficas, Agripino, entregando-se a determinadas leituras, às questões insondáveis e ao indizível. Desta forma, com o espírito enfraquecido e sem poder contar com os serviços da razão, a situação de Agripino se complica ao ser envolvido na trama sedutora de uma norte-americana chamada Miss Kate, cujo nome serve de título ao romance, transformando-o em um valetudinário que se arrastava como sonâmbulo pelas ruas do Rio de Janeiro entre a vida e a morte. Aqui voltemos ao nosso Machado, né, como sempre. O Foucault diz que, a partir do classicismo, a loucura é apartada dos processos de conhecimento, caracterizado, por exemplo, pelo surgimento de instituições encarregadas de trancafiá-la, ao passo que antes ela seria um dos caminhos para o saber, como demonstra a afirmação de Erasmo. Em O Alienista, Machado, segundo Luiz Dantas, nota que Simão Bacamarte, o maior dos médicos do Brasil, de Portugal e da Espanha, recusa qualquer sabedoria que aceitasse a loucura como parte da razão. Aqui volto aos 3 momentos importantes do Afrânio, porque esse prefácio é a parte constituinte do livro. É ele que explica e dá sentido ao livro. Diz ele, somente uma época de trevas, na qual a obscuridade causaria a cegueira do homem, explicaria o fato de que essa verdade não teria sido revelada à humanidade, como foi o caso da Idade Média.
conferindo soberania à alma, discutindo se a mulher era ou não desprovida dessa essência, os padres da Igreja, bem como os filósofos dos dias atuais, afirma Frânio, como Malebranche, que nega a sensibilidade aos animais, representa o pensamento baseado na prolongada tolice antropocêntrica, que veio dos primatas e que vai disfarçada nos super-homens progenerados, que ameaça o futuro da espécie. Pois, caso o homem fosse o único a desfrutar de alma, somente ele teria o privilégio da loucura, concepção que colocaria tanto a mulher como os animais em completa desvantagem em relação à insanidade. É o humor do Afrânio, né? No homem, diz ele, pelo menos a loucura, na verdade, é um modo de ser, efêmero ou definitivo, anômalo ou doente e até colateral da normalidade. Isso Miss Kate no prefácio ainda. E essa revelação extraordinária que ele faz, também no prefácio, em que ele diz que não comunga com meus companheiros de crença na medicina, dada a sua incapacidade de tratar os males que não se curam de si mesmo. Interessante isso. Aqui Miss Kate tem essa relação muito interessante. É como se o Araripe ele retomasse um projeto que o Raul Pompeu não chegou a realizar. O Raul Pompeu pensava em realizar um romance quando morreu, quando se suicidou, em que chamava-se Agonia, ia se chamar Agonia, e que tinha esse embate entre o Corcovado, como uma figura feminina, ali estava a mata, né, e a cidade que destruía. Interessante essa relação, e lembrando essa descrição dessa americana na rua do ouvidor, tudo leva a crer que realmente o Raul Pompeu tenha influenciado e feito com que Araripe escrevesse Miss Kate. Então aqui, Miss Kate, rapidamente, em pinceladas rápidas, o plot é um passeio ao Corcovado. Ali esse personagem, o Dr. Agripino, ele vê que o relógio dele está enlouquecido porque não bate com o relógio da estação. Ele vai e sequestra um jovem estudante, por coincidência médico, e ele manifesta o horror que ele tinha à natureza. Ele tem aquela situação digamos, doente mental, né? Não era assim que chamava na época, era nevrose, como disse o Sérgio, e que amplificava e transformava tudo, né? E tinha essa característica da evasão da razão prática, a orgia da síntese, né? Que é muito caracterizado como o quadro do Agripino Simões, que na verdade o que é? Ele se apaixona por essa americana e começa a ver ela em todos os cantos. Ela é extremamente saudável e vai para cá, vai para lá, na sua normalidade, mas ele vê nessa mulher uma vampira mesmo, ele passa a ter medo, alucinações, e culmina isso com o suicídio dele, jogando os livros pela janela e depois se jogando pela janela. Diz o Araripe, era a síntese que o estava trucidando, dizia, a moléstia da síntese, o trabalho infernal do cérebro em operação contínua, mecânica, como um medidor automático. Infelizmente, ele nem ascendia às intuições dos teosofistas iluminados, nem descia à especialização sólida, segura, tranquila dos analistas e manipuladores da experiência pedestre. Para si, enquanto duravam as crises, não existia outra medida do universo, senão essa infernal mecânica da lógica sintética, de cuja engrenagem não podia por um instante se evadir. Como era horrível, continua o narrador, perder a noção concreta das coisas. Não se imagina o pavor intelectual dessa situação. Asfixia psíquica era o nome próprio desse estado. Aqui é interessante porque a Miss Kate é um contraponto ao Don Quixote, porque se a loucura liberou a poética do Don Quixote,
No caso do Agripino Simões, ela o leva ao suicídio, né? Ou seja, é uma ideia mesmo médica, né? Aqui três ideias dessa Kate, que ele, uma invasão que ele faz a uma garçonnière que ela tinha, porque ela era um pouco cocota também, tinha essa ideia, no Leblon, inclusive uma garçonnière que ela tinha no Leblon, ele entra lá, numa certa noite lá, escondido, e descobre o caderno de anotações da Kate, e ela tem essas três frases maravilhosas. A resistência humana tem sido calculada no homem, mas na mulher existe um cifrão por preencher. Eva não sabia que gerava o século XIX, quando ofereceu o pecado à imprevidência do homem. O homem conhece os limites do pensamento e rege-se por leis de lógica inexoráveis. Kant, todavia, não fez a crítica da razão pura da mulher. Nela é o coração que pensa, e o coração nem se fadiga, nem pode limitar-se à esfera do cognoscível. A conclusão de Afrânio. Segundo Afrânio, sua admiração por Miss Kate se deve ao fato de que encontrou no romance a noção de frenastenia, mais acertadamente de psicastenia, cujos autores seriam Dana Jaffe, etc. Mas o que é interessante observar toda essa descrição dessas psicogenias do personagem é que, inclusive, é muito curioso ele sempre combina as crises, o Agripino, com essa síntese. A menor que B, A menor que B, A menor que B. Ele fica sempre nessa monodia, né? E também aqui, até a conclusão do Araripe, é que a Kate tinha oferecido uma ponte para salvá-lo das fórmulas, ele não aceitou. Foi então o cataclisma da razão. A Beatriz convertera-se no vampiro e a vida que podia ter com ela glorificado as alegrias da terra acabava reduzindo as suas afeições à lama, à putrefação, preferindo a lógica ao instinto da vida, perder a própria força de viver. A vida fora feita para ser, não analisada, mas vivida. É surpreendente que uma pessoa diga uma coisa dessa há 100 anos atrás, né? Que hoje é um lugar comum da psicanálise, né? Dos tratamentos psicanalíticos, que a vida é para ser vivida e não para ser analisada, né? Então ele termina, o Araripe, termina dizendo, enquanto o esqueleto gargalhava, Agripino sentiu um brado estridente e a lhe atordoar. A menos que B, A menos que B, A menos que B. A vida para o enfermo se obscureceu, os olhos saíram da órbita, nada havia, nem Kate, nem amigos, nem garçonnière, nada. Apenas uma sensação o impeliu até a janela, embaixo da qual se reuniam os transeuntes, que, avistando seus livros jogados na rua, procuravam reconstruir a sua trajetória. Do alto percebeu a presença do Navas, um jornalista amigo de Boemia dele, que pedia para que ele se afastasse da janela. Mas, no impulso de suicida, recuando alguns passos, se projetou do sobrado e o infeliz jazia sobre o calçamento. E aqui, como não podia deixar de ser, eu dou essas flores para Araripe Júnior e termino as minhas palavras. Agradeço a Sérgio Monet e a Araripe, as magníficas exposições que fizeram do Araripe Júnior, para acentuar como é extensa a obra de Araripe Júnior, que dos estudos que ele fez sobre Machado de Assis e do romance Miss Kate, saíram duas exposições extraordinárias. Eu quero dizer, falar umas considerações de Miss Kate, não são apropriadas depois de tudo, mas lembrar que, ao seu uso do livro Estudando a Crítica Literária, diz que o Araripe Júnior tem bons livros, bons romances e maus romances, e coloca o Miss Kate como um romance, que eu também discordo em redação ao senhor. E para concluir, então, eu vou
lembrar aqui a figura de Vélez Pacheco, que foi quem sucedeu Araripe Júnior aqui na academia, e fez um belo discurso e uma das frases expressivas do seu pronunciamento. Araripe realizou no Brasil o verdadeiro tipo de intelectual moderno, que nada de humano reputa ali a si, e que, multiplicando como um deleite a sua própria curiosidade dispersa, fora dos mais variados, troca dos mais variados assuntos, e o aprofunda como se quisesse desvendar todos os recantos, para adquirir com isto aquela admirável vida de conjunto que acaba substituindo o crítico pelo filósofo e trocando o combinador de livros pelo observador social. Agradecendo mais uma vez aos produtores, agradecendo ao público, declaro encerrada a mesa redonda.